Olá pessoal, eu sou Erivelto Beck de Souza. Junto com a minha equipe nós trouxemos o trabalho intitulado O efeito do nível de inclusão e grau de hidrólise de hidrolisado proteico de peixe em dieta para pós-larvas de tilápia do Nilo. Bom, como sabemos, a aquicultura mundial vem crescendo nos últimos anos. A partir disso, a demanda por uma ração de qualidade que atenda às exigências das espécies é crucial. A tendência é de que o ingrediente proteico mais utilizado no mundo, que é a farinha de peixe, fique escasso. Então, fontes alternativas de proteína que agreguem valor nutricional à ração e atendam às exigências nutricionais dos peixes vêm sendo estudadas. O hidrolisado proteico de peixe é uma das opções. Por quê? Porque ele apresenta uma excelente fonte nutricional e uma elevada digestibilidade nos peixes. O que são os hidrolisados proteicos? Os hidrolisados proteicos eles são proteínas fragmentadas em aminoácidos e peptídeos de baixo peso molecular. Isso proporciona maior absorção dessas partículas pelos peixes. Esse processo tem sido utilizado com a finalidade de melhorar as propriedades físicas, químicas e funcionais dos alimentos. O grau de hidrólise, que é um assunto que estamos abordando no presente estudo, ele é a determinação da fragmentação da proteína em peptídeos. Ele é a relação entre a quantidade de proteínas totais e a quantidade de proteínas solúveis no ingrediente. Ele também, o grau de hidrólise, determina a eficiência do processo hidrolítico e é um parâmetro bioquímico muito relevante para a proteólise. Por quê? Ele também tem capacidade de alterar as propriedades nutricionais, sensoriais e funcionais, quantificando as moléculas de baixo peso molecular. Então, o presente estudo pretende avaliar os efeitos interativos entre o nível de inclusão e diferentes condições de hidrólise dos hidrolisados proteicos de peixe para pós-larva de tilápia do Nilo, avaliando o desempenho produtivo e avaliação estomorfométrica intestinal e do fígado dos peixes. O delineamento experimental ele ocorreu no laboratório de aquicultura do GEMAC, da UniOeste Campus Toledo, onde 3.150 exemplares foram distribuídos em 21 caixas de polietileno no delineamento fatorial 2x3, em que avaliamos 2 níveis de inclusão e 3 graus de hidrólise. Após 30 dias de experimento, os peixes foram submetidos a jejum de 24 horas e foram aferidas as medidas biométricas. Os cálculos do desempenho zootécnico seguiram a recomendação do NRC. Para as análises histológicas, os peixes também ficaram em jejum 24 horas, onde 3 peixes de cada caixa foram eutanasiados e também foi retirado um segmento transversal da porção medial dos intestinos e os fígados íntegros desses peixes, para a fixação deles em solução de alfaque e a conservação em álcool. Essas amostras foram coradas pelo método da hematoxilina eosina. Aqui temos um exemplo das medidas mensuradas em relação às vilosidades intestinais, onde temos a altura, largura, espessura e túnica das vilosidades. Nessa imagem à direita temos a fotografia realizada na lente objetiva de 40 vezes, onde nós contabilizamos os hepatócitos e numa câmera de 100 vezes nós determinamos as dimensões e as características dos hepatócitos em si. A análise estatística foi realizada no R, com uma análise de variância nova fatorial, e, quando significativo, foi testado um teste de Tuck a 5% e o teste de Dunnett para comparação à dieta controle. Os efeitos, em relação aos resultados do desempenho zootécnico, foi observado que houve interação em relação ao ganho de peso e taxa de eficiência proteica, em que observamos que a menor inclusão com maior grau de hidrólise proporcionou resultados satisfatórios. Já quando você inclui muito ingrediente em elevado grau de hidrólise, não proporcionou resultados satisfatórios, em que a inclusão de 4,750, o melhor resultado foi para o grau de hidrólise de 22,48. Em relação à estomorfometria intestinal, o mesmo foi observado para a espessura, o mesmo comportamento, em que observamos que a elevada carga de grau de hidrólise acompanhada do menor nível de inclusão proporcionou melhores resultados. Já a altura se mostrou dependente do grau de hidrólise, em que, quanto maior o grau de hidrólise, maior a altura das vilosidades, ou seja, mais os peixes se adaptou para receber e assimilar esses nutrientes. Aqui temos as fotografias das vilosidades, em que A é o controle, B, C, D são os níveis de inclusão de 4,7 e F, G os níveis de inclusão de 2, 3, 7, 5, em que temos os níveis crescentes de grau de hidrólise para ambos os níveis de inclusão. Em relação à isomorfometria dos fígados, o número de hepatócitos seguiu o mesmo comportamento, coincidentemente, corroborando com a avaliação de que,
Quanto maior o grau de hidrólise, menor a necessidade do nível de inclusão. Também foi observado que o diâmetro dos hepatócitos mostrou-se maior em comparação ao grupo controle. Então, as velocidades intestinais elas podem facilitar os processos de digestão, né? Então, temos que avaliar o fluxo muito rápido de peptídeos curtos através da parede intestinal. Por quê? Porque isso pode saturar o sistema digestivo larval, fato que observamos quando colocamos os peixes, submetemos os peixes a um elevado nível de inclusão com um elevado grau de hidrólise. A adaptação dos intestinos dos peixes otimizaram a absorção dos nutrientes oferecidos pelos ingredientes, principalmente os peptídeos de baixo peso molecular disponibilizados pelos hidrolisados proteicos. Já em relação aos hepatócitos, é possível obter biomarcadores úteis para os estudos experimentais sobre as respostas nutricionais e avaliação da saúde dos peixes, né? Então, as características do fígado dos peixes sugerem um efeito positivo na inclusão dos hidrolisados proteicos de peixe nas dietas. De conclusão do nosso trabalho, nós concluímos que a combinação do nível de inclusão de 2,375% com um grau de hidrólise elevado de 28,56 apresentou melhores resultados sobre o desempenho produtivo e bom aproveitamento dos nutrientes disponibilizados na dieta. E as pós-larvas do tilápia do Nilo apresentaram adaptações no intestino e fígado decorrentes da carga de suplementação dos hidrolisados proteicos em diferentes graus de hidrólise. Eu agradeço a GEMAC pela estrutura e a CAPES pelo financiamento do projeto. Meu muito obrigado, e aqui eu deixo um contato para possíveis dúvidas.